tema aqui, daí que é cada Não, mas eu ia botar pra mãe fazer, mas depois ela fica lembrando tudo. Ah, não, talvez. Vivendo sempre a ti, Senhor, meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Está atualizando o Windows. Oi? A televisão resolveu atualizar o Windows. Meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Projetou não atualiza. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Convido os que puderem ficar de joelhos para orarmos ao nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, porque só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Te agradecemos imensamente porque tivemos o privilégio, nesta manhã, mais uma vez, acordarmos e ser tocados pelo Teu Espírito Santo que nos trouxe e nos dirigiu a este lugar de oração. E aqui nós estamos com esse desejo de te louvar em espírito e em verdade. Pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados cometidos contra Ti e contra os nossos semelhantes. E pedimos que o Senhor, nesta manhã, se faça presente no coração de cada um que se encontra aqui, para que juntos nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui nós chegamos. Nós também oramos por aqueles que por algum motivo não se encontram conosco nesta manhã, seja o motivo espiritual, seja físico, ou seja da saúde, qualquer que seja a dificuldade, que o Senhor visite aqueles que não se encontram conosco e que o mesmo Espírito que nos toca e nos move aqui nesta manhã também se faça presente na vida dos que não se encontram conosco. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o Teu servo que irá nos falar nesta manhã, que mais uma vez ele seja iluminado pelo Teu Santo Espírito e aquilo que ele tem preparado possa ser para nós uma motivação para continuarmos na caminhada cristã rumo ao lar celestial. Nós pedimos, Senhor, que na nova semana que vai chegar, onde nós estamos envolvidos nessa semana de oração, que o Senhor toque no coração de cada um de nós e possamos fazer o máximo para estar presentes, para juntos reabastecermos a nossa vida espiritual, para podermos continuar nessa caminhada rumo ao canal celestial. Assim nós te louvamos por tudo e pedimos a tua direção e oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
Ih, rapaz, não vai dar não. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e ir parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas, Ele mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém? Muito bem. Essa é uma semana especial e a gente fez algo que parecia impossível, né, Deus? Nós tínhamos algo em mente para essa semana e nós não conseguimos, né, o nosso objetivo por completo, tá certo? Nossa meta era maior, nós queríamos algo além, mas talvez por alguma razão Deus quisesse que fosse assim, do jeito que vai ser. Então, eu creio que será especial a semana. Durante essa semana nós teremos momentos especiais. Independente de quem for trazer a mensagem,
eu creio que ela virá da parte de Deus e virá para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza de que se você estiver conosco todos os dias, você vai sair no final dessa semana diferente do que você está hoje. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, né? Esse é o nosso desejo. Eu creio que está no coração de Deus uma transformação na nossa vida. E por isso que essa semana vai acontecer. Durante essa semana, ou durante esses dias, nós estávamos imaginando algumas coisas, e eu quero agradecer aqui aqueles que nos ajudaram, né, na ornamentação aqui. Talvez você não entendeu ainda o que simboliza algumas coisas, mas aqui nós temos um pequeno globo, nós temos uma família ali, temos uma Bíblia, e aquilo ali é o tema. O meu lugar no mundo, o seu lugar no mundo. E como estamos também na semana de mordomia, aqui nós temos algumas primícias, né? Não são frutos talvez da terra aqui, mas são frutos da terra. E durante essa semana você terá talvez a oportunidade de levar alguma coisa para casa, né, Deus? Só que no você levar para casa, nós também temos um objetivo. E eu não falei isso no anúncio. Nós temos ali uma cesta vazia. E nós gostaríamos de, no final da semana, ter essa cesta cheia. Então você terá a oportunidade de trazer também, quem sabe, algum alimento não perecível, para que a gente, em algum momento, possa saciar a fome, né, de uma família, pelo menos por algum tempo. Então faça planos. Diga para Deus o que eu devo fazer e coloque em prática. Né? Traga aquilo que é do seu coração, aquilo que é, né, da sua vontade, aquilo que é da sua condição de trazer. Tá bom? Então nos ajude nisso também. Que possamos fazer ali uma bela cesta. Durante essa semana, nós, como falei, nós vamos ter mensagens especiais e já começamos com amanhã, né? Nós vamos revelar o de amanhã. O restante é surpresa. O restante é surpresa. O de amanhã a gente vai revelar. Então esteja conosco. Nós teremos aqui então a presença do nosso pastor G. Anderson. Tá bom? Então amanhã teremos aqui a palavra, né, do pastor G. Anderson. O G. Anderson já esteve conosco aqui como pastor, né, no distrito, e ele aceitou o nosso convite e ele vai estar conosco aqui amanhã, tá bom? Tínhamos almejado hoje já, mas alguns contratempos aí impediram que ele estivesse hoje e amanhã, mas ele amanhã vai estar, tá bom? Então, esteja presente também amanhã, tá joia? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 5. Nós vamos usar aqui os versos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Temos na tela. Se você encontrou, diga amém. Amém. Pai nosso, estamos agora com a Tua palavra aberta. Queremos que o Senhor nos use nesta manhã e que possamos falar apenas aquilo que é da Tua vontade. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos e que possas usar-me através do Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações nesta manhã. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, aqui nós temos algo de um dos discípulos, ou um chamado aqui. Ali fala que aconteceu que, ao apertar a multidão, deixa eu conferir aqui se a minha tradução era igual, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos ali, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos,
que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui nós encontramos a história do chamado de Pedro. Sabe, eu não sei se na sua vida já aconteceu de que parecia que nada estivesse dando certo. Já viveu um dia assim? Um dia que nada dava certo? Você faz uma coisa e quando você começa, dá errado? A semana que nós passamos, para mim, foi um pouco atípica e foi meio parecida com isso. Nós começamos bem, mas quando começou a dar errado. E os planos da semana foram mudando. As coisas que planejávamos foram tendo que ser modificadas para que nós cumpríssemos algo que precisava ser cumprido. Para você, já aconteceu isso? De você começar o dia e de um momento para o outro a coisa começou a mudar? Pedro era isso. Era isso que estava acontecendo com Pedro. Imagina Pedro aqui, chegando na praia ali, os seus amigos, e eles chegaram e perguntaram: e aí, Pedro? Pegou muito peixe? E ele olha e fala assim: peixe nenhum. Peixe nada. Sabe, imagine ele dizendo: olha, nossas redes estão vazias. Ou voltaram, os nossos barcos vieram, chegamos vazios, não tem nada. E sabe, Pedro não era um pescador qualquer. A Bíblia diz que Pedro, ele era um pescador nato, um pescador de experiência. Sabe, Pedro, para ele chegar sem nada no barco, nada de peixe no barco, era algo estranho. Imagine agora, né? Tudo deu errado, e chega alguém que não sabe de nada, que não conhece de pescaria, e fala assim: você fez errado. Deveria ter jogado a rede do outro lado. Alguém que não tinha experiência, mas Pedro olhou para esse homem e o texto diz que, ao ele olhar, ele falou assim: bom, eu sei que não vai pegar, mas mesmo assim eu vou fazer para te mostrar, para te provar. Já aconteceu com você num dia do nada, num dia que você vive o nada da sua vida, alguém dizer para você: Daniel, você está lá com os computadores e nada dá certo, aí chega um cara igual eu, assim, que não sei de nada, e fala assim: Daniel, está fazendo errado aqui. Você olha para mim e fala assim: bom, eu sei muito, eu sei que eu já fiz de tudo e não está dando certo, mas já que você está falando, eu vou te provar que não é assim, que você não faz nada. No seu ego, né? Você fala assim: bom, eu sou experiente, eu vou te mostrar que você não sabe de nada. E foi isso que Pedro fez. Pedro olha para Jesus e fala assim: olha, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou te provar que você está errado. Jogando as redes do outro lado.
jogando as redes do outro lado. Sabe, há jovens que talvez passaram ou passam pela experiência da escola e eles estudam durante a semana, estudam durante um período, né, Chaliene? E aí o professor fala assim, amanhã tem prova. E ele chega e ele fala assim, eu estudei tudo, eu sei de tudo. E na hora, o que acontece, Chaliene? Tudo dá errado. E aí? Como reagir? O que fazer? Talvez você vive um momento de escolhas, Fabiana. A juventude vive momentos de escolhas, não é isso? O Denis, por exemplo, ele vivia numa expectativa de querer algo. E às vezes não dava certo. E de repente começa algumas coisas a engatilhar. Eu sempre dizia, olha, eu tenho tempo certo para cada coisa. E é isso que a juventude precisa aprender, é isso que nós precisamos aprender. Talvez somos velhos, né, cabeludos e cabeça branca que somos, e ainda não aprendemos que tem tempo para tudo. É isso que a Bíblia diz, não é? Há tempo para qualquer coisa neste mundo, então há tempo de fazer as coisas, há tempo certo para também nós colhermos. Quando você planta algo, você precisa esperar, né, Deus? Para os frutos aparecerem. Sabe, às vezes a gente olha e fala assim, eu trabalhei tanto. Nós conversávamos com algumas pessoas sábado, Adel, você lembra? E a pessoa disse assim, eu fiz de tudo e no final não deu certo. Talvez você tenha vivido uma experiência dessa e plantado talvez o melhor, a melhor semente, a melhor muda, o melhor do melhor. E no decorrer do tempo, o melhor do melhor deu errado. Talvez a gente tenha expectativas, tenha desejos, Romerito. Você planta uma roça de tomate e você fala assim, essa aqui vai dar certo. E no final o que dá? Dá errado. Não deu o que você queria. A expectativa não foi aquilo que você tinha em mente. Porque em algum momento deu errado. E sabe o que pode ser pior na vida de uma pessoa, de um homem de experiência? O pior das coisas, o pior de tudo, é você chegar no final do dia, no final de uma semana, no final de um mês, no final de um ciclo, né, de uma cultura, e ver que a sua rede está vazia. Isso é a pior coisa para uma pessoa experiente. Olhar para o seu esforço e perceber que aquilo ali não valeu nada. Deu errado. Não foi o suficiente. Para Pedro, o trabalho da noite toda não gerou renda. Não gerou renda. Sabe, naquele momento, o texto que nós lemos, naquele momento em que os discípulos estavam lavando as redes, haviam se entregado ao nada, haviam aceitado a decepção da noite de trabalho, Henrique. Jesus chega e ele vê ali 2 barcos, ele fala assim, eu posso entrar? Não é isso que o texto diz? Eu posso entrar no barco? E Jesus, então, ele olha para aqueles pescadores que estavam ali lavando as redes, que tinham ali encerrado o seu trabalho. O lavar as redes significava que estavam indo para casa, que não tinham mais esperança ou expectativa para conseguir alguma coisa. Aí Jesus chega para Pedro, ele fala assim, posso entrar no barco? Posso te dar uma ideia? Joga a rede do outro lado. E Pedro, ele aceita, e ele fala assim, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que não vai dar certo, porque nós já fizemos de tudo. Jesus, ele fala, vai um pouquinho além, e a Bíblia diz ali que naquele momento, ao eles lançarem as redes, ele
puxou as redes e elas voltaram com tantos peixes que foi necessário chamar os outros. Isso indica que Pedro era o dono de mais barcos. Ele era o chefe daquela turma, né, de pescadores. Ele era o dono daquelas embarcações. Sabe, talvez a gente hoje esteja vivendo cenários parecidos com o de Pedro, onde a gente pensa, a gente não está desistindo de Deus, mas às vezes nós estamos cansados. A gente não deixa de vir para a igreja, mas a gente está cansado. A gente acaba vivendo uma monotonia. A gente continua vindo, a gente continua orando, mas a gente está cansado. Porque parece que tudo dá errado. Parece que as coisas não dão certo. A gente continua tentando, a gente continua andando ali, mas naquele cansaço, né? A gente vem, mas vem meio desanimado, né, Fabiana? A gente vem meio cambaleando. Eu não sei se aconteceu isso já com você. Se você sair de casa e falar assim, hoje eu vou para a igreja, mas não estou com vontade. Se não aconteceu com você, você está de parabéns. Mas se aconteceu, lembre-se de Pedro. Lembre-se de Pedro. Jesus, então, ele entra no barco de Pedro, mas isso parece uma coisa simples, mas aqui nós encontramos uma grande lição. Jesus, ele não queria apenas o peixe de Pedro, mas Jesus queria Pedro. Jesus, ele não queria o barco de Pedro, que representava o seu trabalho, que representava os seus sonhos, que representava a sua profissão, que representava a vida de Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro, deixe-me entrar na sua vida, deixe eu tomar conta da sua vida, deixa eu fazer com que os seus planos possam ser concretizados. Às vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, mas nós não queremos entregar o barco para Jesus. Muitas vezes a gente ora para Deus pedindo uma solução, mas quando Deus apresenta a solução, nós não queremos. Jesus, ele estava no barco de Pedro dizendo, Pedro, eu estou aqui para resolver o seu problema. E Pedro olhou para Jesus e falou assim, já que você está falando, eu vou fazer. E às vezes nós falamos isso. Já que Deus está pedindo, eu vou, mas não é da minha vontade. Sabe, Pedro tinha tanta experiência. Só que Jesus tinha a palavra. Jesus tinha a resposta que Pedro precisava. Jesus, ele ensina ali a multidão que estava ali ao lado, e depois ele olha para Pedro e ele fala assim, vai para o mar alto, lança as redes e vá pescar. Só que Pedro, quando ele olhou ali, Pedro conhecia aquele lugar, ele sabia que aquele horário não era propício, e aí, como eu já disse, ele falou assim, olha, sob tua palavra eu lançarei as redes, sob tua palavra. E aí Pedro está dizendo, a minha experiência diz que não vai funcionar, mas a tua palavra diz que eu devo tentar. Sua palavra diz que eu devo tentar. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos escolher confiar em nós mesmos ou confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, quando Pedro confiou naquilo que Deus diz, naquilo que Jesus diz, o milagre, ele acontece. O milagre acontece. Quando Pedro lança as redes, a Bíblia diz ali no verso 6 que fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes. Grande quantidade de peixes. Sabe, Jesus, ele não mandou Pedro fabricar outra rede, Jesus não mandou Pedro fazer algo diferente, ele falou, aquilo que você tem, você pode usar. Deus, ele não quer que nós mudemos de profissão, não quer que nós mudemos de ramo, Jesus não quer que nós mudamos de igreja, Jesus não quer nada disso. Jesus quer apenas que nós deixemos ele entrar em nossa vida.
Jesus quer que nós deixamos Ele participar daquilo que nós fazemos. E quando Pedro lança a rede ali, a mesma rede, no mesmo lugar, no mesmo mar, na mesma noite e numa hora pior do que aquela que antes eles haviam estado ali pescando, o milagre acontece. Sabe, talvez nós possamos estar olhando para a nossa vida e estarmos pensando assim: aquilo que eu tenho é muito pouco, a rede que eu tenho é pequena demais, e eu não vou conseguir ganhar o suficiente com aquilo que eu tenho. Mas Jesus não diz para trocar a rede, pegar uma rede maior. Jesus deu tanta bênção para Pedro, que a Bíblia diz que as redes se rompiam. Então aquilo que eles conseguiram tirar era o suficiente para eles. Não precisava mais, não tinha necessidade de mais. Só que ali nós encontramos uma lição. Nós percebemos de que o peixe não era o maior milagre. O texto diz que Pedro, quando ele recebeu tantos peixes, quando ele precisou chamar os outros pescadores, Jesus então ele chega para ele e diz: olha, eu quero que você seja diferente. O verso 8, quando Pedro percebe quem é Jesus, ele fala assim: olha, eu não quero que você fique aqui. Eu não quero que você fique aqui. Sai daqui, porque eu sou pecador. Aqui está o maior milagre. Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu de que ele era pecador. Ele, na sua posição de pescador, ele sabia que ele tinha experiência suficiente, mas diante da posição de Jesus, ele percebeu de que ele não poderia estar perto de Jesus. Às vezes nós pedimos para Deus: Deus, enche a minha vida. E Deus então ele responde: olha, antes de eu encher a tua vida, eu quero encher o seu coração. E quando Jesus quer encher o nosso coração, nós dizemos assim: olha, eu não quero. Eu sou pecador. Eu não posso permitir, como Pedro disse ali, eu não posso permitir que você esteja perto de mim. Eu não posso permitir. Sabe, Jesus ele transforma o fracasso em um propósito. Jesus então diz: olha, Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. Olha a mudança. Pedro, ele entrou naquela história pensando em peixe. Pedro entrou naquela história como pescador. Mas Jesus, ele diz que ele deveria estar pescando pessoas. Jesus, ele queria dar a Pedro uma missão. E a missão não era pescar peixes. A missão que Jesus queria dar para ele era que ele pudesse ser um pescador de homens. E por isso ele chama Pedro e diz: Pedro, siga-me. Eu vou te ensinar. E Pedro então andou com Jesus até o momento do fracasso, mas até a cruz. E depois Jesus muda a sua história e Pedro é um mártir da história do Evangelho. Pedro é um homem que foi transformado por uma pescaria em um pescador de homens. E Jesus mudou a sua história. Sabe, às vezes a gente não pode confundir rede vazia com uma vida sem propósito. Às vezes a nossa maior lição não seja a rede cheia. Quantas vezes nós saímos para um estudo bíblico? Quantas vezes você saiu para dar um estudo bíblico e a sua rede voltou vazia? Quantas vezes você tentou ensinar para alguém dizendo que Jesus é o Salvador dele e essa pessoa no final não quis? Quantas redes já vieram vazias? Quantas vezes você não tinha peixe na sua rede? Mas na verdade Jesus não queria que você fosse pescar peixes. Jesus queria que você fosse transformado. Porque cada mensagem que nós levamos não é para transformar pessoas.
é para nos transformar. Cada vez que nós ensinamos, não é para ensinar o outro, é para que nós aprendamos. Cada vez que nós vamos, não é para trazer outros, é para que nós não saiamos. Cada vez que eu e você falamos de Jesus para alguém, é para que Jesus faça-se presente na nossa vida. Jesus precisou ensinar para Pedro que as redes vazias eram para que ele fosse transformado. Era para que ele fosse transformado naquela noite, naquele momento, naquela manhã. E talvez essa seja a manhã da sua transformação. Talvez seja essa a manhã da minha transformação. Talvez seja essa semana uma semana de transformação na nossa vida. Uma semana de mudanças. Uma semana onde nós possamos encontrar qual é o nosso lugar neste mundo. Qual é o lugar que nós precisamos estar para que Deus possa transformar nossa vida. Talvez seja no seu trabalho, ali onde você está, atendendo, Henrique, alguém, podendo transformar a vida de alguém, vendendo Deval para alguém, colhendo, Adélcio, alguma coisa para entregar para alguém. Talvez seja ali o nosso lugar, mas alguma coisa ainda falta. Talvez falta nós convidarmos Jesus para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele transforme o lugar onde nós estamos. Jesus, Ele não mudou a vida de Pedro de pescador para carpinteiro, para pedreiro. Ele disse: olha, eu quero que você continue sendo pescador, mas agora eu quero que você neste momento não pesque peixes, mas que você continue agora pescando homens, levando a mensagem. E nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi transformado. Só que a transformação de Pedro não quer dizer que ele não teve altos e baixos. Pedro, ele andou 3 anos e meio com Jesus, e no momento final da história de Jesus, ele foi aquele que disse: olha, eu não conheço. Talvez em algum momento nós fomos chamados por Deus. Só que durante a história, na trajetória de nossa vida, nós já chegamos a dizer: eu não conheço. Eu não conheço esse Jesus. Só que esse momento na vida de Pedro foi um momento de transformação. Quando ele viu que o galo cantou, aí a Bíblia diz que Pedro, ele olha para Jesus, e o olhar de Jesus volta para ele, e Pedro reconhece de que ele fez algo que não podia ter feito. Aquela mudança fez com que com que Pedro chorasse, se declarasse pecador e reconhecesse: olha, eu fiz algo de errado. E aquilo ali desmotivou Pedro. Aquilo ali deixou Pedro cabisbaixo. Eu não podia ter feito isso. E nós conhecemos a história de Pedro. E nós vamos terminando por aqui, dizendo que em um momento, depois da cruz, depois da ressurreição, Pedro é encontrado aonde? No mar, pescando. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Abraçou Pedro e disse: Pedro, vem cá. Lembra daquele dia? Lembra do galo? Lembra de que você disse que não me conhecia? Eu queria te fazer uma pergunta. Pedro, você me ama? Pedro diz o quê? Senhor, claro que eu te amo. E Jesus, ele fala assim: olha, Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Só que Jesus, ele tinha algo em mente. E o que Jesus tinha em mente não era o que Pedro tinha em mente.
Jesus tinha em mente o galo. Pedro simplesmente dizia, eu te amo. Mas Jesus sabia do galo, ou lembrava do galo. Talvez Pedro não estivesse lembrando. E no último momento, Jesus então continua andando com ele e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, olha, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E eu creio que talvez aquela conversa pudesse ter mais coisas do que nós temos escrito hoje. Talvez Pedro, ele reconhece, fala, você lembra daquele dia que eu te neguei? Lembra daquele dia que eu não consegui confirmar de que você era o meu pastor, que você era o meu mestre? Eu sei que eu errei. Mas eu reconheço que essa falha, ela foi minha. E a partir de hoje eu digo que eu te amo. E o Senhor sabe como é o meu coração. O Senhor sabe o que eu preciso fazer. Jesus então olha para Pedro. Ele diz, Pedro, então a partir de hoje, apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Talvez durante nossos dias, nós tenhamos vivido dias de redes vazias. Talvez durante os nossos dias, nós tenhamos vivido momentos em que nós achamos que Deus estivesse longe de nós. Porque tudo estava dando errado. Talvez em momentos nós tenhamos vivido experiências onde nós até deixamos de confiar em Deus e dizemos, eu não conheço, eu não sei por que Deus me abandonou. Mas na verdade é porque nós às vezes deixamos de confiar. E hoje Jesus ele chega para nós e nos abraça. E ele nos faz uma pergunta, a pergunta que ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? E eu gostaria que nesse momento você colocasse o seu nome aí, na pergunta de Jesus. Jesus falando o seu nome, o meu nome, dizendo, tu me amas? E se a nossa resposta mudou nossa história, se a nossa resposta mudou o nosso pensamento, se as perguntas de Jesus mudaram algo em nós, que você possa ter ouvido também, então apacenta minhas ovelhas. Continue firme, continue junto, continue andando ao meu lado, que um dia você será recompensado. Um dia a sua vida será completa. Então que nesta manhã, eu e você possamos ter entendido de que a nossa vida pode ter altos e baixos. Às vezes nossas redes possam vir vazias. Às vezes o nosso dia pode não ser o melhor dia da nossa vida, porque tudo deu errado. Mas uma coisa Deus quer nos ensinar, que é não desistir. Não desista. Por qualquer razão, não desista. Se está difícil, não desista. Se está complicado, não desista. Se tem coisas que a vida te impõe, parece que você não tem mais forças para vir para a igreja, que não tem mais forças para fazer alguma coisa, não desista. Continue firme, porque um dia Deus ele vai nos recompensar. Um dia Deus ele nos dará a vitória. Um dia nossas redes voltarão cheias. Não porque nós somos bons pescadores, mas porque nós deixamos ou porque nós permitimos que Jesus pudesse entrar em nosso barco, pudesse entrar em nossa vida e que pudesse transformar aquilo que estava nos atrapalhando a termos uma vida diferente. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo nesta manhã. Amém? Amém. Nós vamos agora encerrar cantando o hino 464. Não desistir.
sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te em forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e nós queremos sair daqui nesta manhã cheios do Teu Santo Espírito e na certeza de que o Senhor estará conosco em cada momento de nossa vida. Abençoe-nos no regresso aos nossos lares, continue conosco no restante desse sábado e nos ajude e nos ensine a não desistir deste caminho e que cada dia nós possamos nos preparar para quando o Teu Filho vier nas nuvens do céu, que nós possamos estar prontos para ir junto com Ele. Abençoe a cada um de nós, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.